Shalom, shalom, queridos, graça e paz, amém? Queridos, aqui, vosso servo em Cristo, o apóstolo Nizar Otemani, amém? Trazendo uma palavra para você aqui, de repente você nunca tenha ouvido falar a respeito disso, amém? Mas o nosso canal no YouTube também ele é instrutivo, amém? Para que as pessoas que venham a ser instruídas, mentoreadas, ouçam o conhecimento ao qual o Senhor nos usa e opera através das nossas vidas nos dias de hoje, não cometam os mesmos erros que nós obtivemos lá no passado, amém? Eu quero estar falando hoje com você acerca da importância de uma paternidade, de uma cobertura espiritual, amém? Algumas pessoas dizem assim, que a gente não precisa, que o nosso Pai é Deus, nosso Pai é Jesus, amém? Eu quero estar compartilhando com vocês alguns trechos, algumas passagens bíblicas e as pessoas na Bíblia o qual tiveram paternidade, amém? Vamos lá então. Quando a Bíblia diz, seja feita aqui na terra como é no céu, é exatamente disso que nós estamos falando. Se você quer estar alinhado dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus, cumprindo em todos os requisitos, mesmo que pelo seu entendimento não haja necessidade, se você quer estar no centro da vontade de Deus, você precisa executar aquilo que Deus destinou para que nós viéssemos a executar. Amém? Quando a Bíblia diz, seja feita aqui na terra como é no céu, é exatamente isso que nós falamos anteriormente. Assim como nós temos um Pai no céu, nós devemos ter um Pai na terra. Amém? E qual que deve ser, apóstolo? Queridos, primeiramente, ele deve ter seguintes requisitos. Operar no nível de unção superior à nossa. E ele deve ser mais usado por Deus do que nós. Amém? Porque não faria sentido você estar debaixo de uma cobertura inferior à que você opera. Amém? Então vamos ver Jesus disse assim, ao mesmo tempo em que Jesus certo dia disse para Filipe, Filipe disse para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Amém? Jesus disse, há tanto tempo estou convosco e não sabeis que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Amém? Aqui Jesus estava se dizendo como sendo a própria pessoa de Deus. Mas em uma outra passagem bíblica, a Bíblia diz que Jesus disse que o Filho não faz nada sem que veja o Pai fazendo. Se a vida do Senhor é uma sombra para a nossa vida nos dias de hoje, automaticamente nós estamos aprendendo com Jesus que Jesus ele estava querendo nos dizer que ele tinha uma autoridade sobre a vida dele, amém? E o autor, a carta aos Hebreus, lá no capítulo 7, versículo 7, diz também que sem dúvida que o menor é abençoado pelo maior. Então, isso não está falando sobre título, mas está falando sobre autoridade para abençoar, amém? Sabemos o padrão de Deus, que aquele que tem, compartilha com aquele que não tem, e instrui aquele que não sabe operar. Amém? Assim nós vemos em inúmeras passagens da Bíblia, assim os patriarcas, o próprio pai Abraão, foi aquele que instruiu e compartilhou a unção sobre a vida do filho Isaac, assim como Isaac foi com Jacó, assim como nós vemos que Moisés foi um nazireu, mas a Bíblia diz que como ele compartilhou com os 70 em Números 11 e 25, ele também compartilhou com seu sucessor Josué, ao qual ele exerceu paternidade, amém? Lá quando diz assim, Josué, filho de Nun, era dotado de conhecimento e sabedoria, porque Moisés tinha lhe imposto as mãos. Assim como nós vemos também que Eliseu, que fazia parte da escola de profetas de Elias, amém? Foi um dos discípulos que mais se destacou. E ali a Bíblia diz que Eliseu recebeu porção dobrada. Por quê? Porque ele era um sedento e faminto, queridos. A mesma coisa que Jacó. Ele era um sedento e faminto pela unção e pelo poder de Deus. Por que ele pediu porção dobrada? Porque ele era filho. E filho de cobertura carrega o mesmo nível de unção que o seu pai espiritual carrega. Então, quando Elias disse, pede-me o que tu queres, ele não cogitou duas vezes. Ele pediu, quero porção dobrada. Amém? Assim como nós vamos lá para frente e nós vemos, quando Jesus e os apóstolos, lá em João capítulo 14, versículo 12, disse, em verdade vos digo que todo aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu fiz e fará obras ainda maiores. Por que obras ainda maiores? Nós voltamos para Eliseu que pediu porção dobrada. Amém? Porque o filho espiritual, ele herda a mesma unção do pai e pode herdar
porção ainda maior. Amém? Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Você vê que quando Jesus faz essa promessa de João 14:12, ele estava exercendo o ministério apostólico, e o filho espiritual, ele tem direito ao mesmo nível espiritual. Por isso Jesus disse: farão as mesmas obras e farão obras ainda maiores. Amém? Porque o verdadeiro apóstolo, ele almeja, o desejo do seu coração e o seu ministério, literalmente, é formar discípulos para operarem iguaizinhos a ele. Amém? Iguaizinhos a ele. Por isso nós vemos Paulo lá em Romanos 1:11 dizendo: como era do meu desejo ir até vós para compartilhar algum dom espiritual, a fim de que a vossa fé seja fortalecida. Amém? Por isso nós vemos lá Paulo advertindo Timóteo, 2 Timóteo 1:6, diz: desperta o dom que em ti, ao qual recebeste através da imposição das minhas mãos. Amém? Então o ensino, a instrução, o compartilhamento, amém? A paternidade, cobertura espiritual é de Deus, é algo que foi estabelecido por Deus, amém? E quando nós não fizemos, nós estamos em desobediência. E não importa se você haja necessidade para aprender ou não aprender, amém? É algo que foi delegado pelo céu, para que nós venhamos a ter paternidade. E existem inúmeras chaves, em toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, amém? Assim como nós temos paternidade, nós operamos em todos os dons do Espírito Santo, amém? E há chaves espirituais até que se referem à prosperidade, que não há cobertura que dê, entregue chaves de prosperidade financeira se aquele que dá cobertura não tiver cobertura sobre a vida dele. Pega essa chave, que é um dos ensinos que nós ensinamos na nossa escola de dons, amém? Algo que foi criado pelo próprio Espírito Santo há 6 anos atrás, amém? Ao qual nós conhecíamos pessoas que literalmente não queriam ensinar as pessoas. E então pessoas começaram a vir atrás da gente, perguntando: apóstolo, nos ensina, amém? E nós começamos a ensinar, e pessoas começaram a ser enviadas pelo próprio Senhor, amém? E ao qual nós já treinamos quase 3.000 pessoas, grandes apóstolos, profetas, pastores, ao qual é do ofício apostólico pegar, receber, limpar, ensinar, instruir e enviar, amém? Para que eles vão e produzam muitos frutos. Jesus disse, né? Nisto é glorificado o meu Pai que está nos céus, que vocês vão e produzam muitos frutos. Amém, queridos? Então, se vocês desejam paternidade, amém, instrução, ensinar a operar em todos os dons do Espírito Santo, nós temos mais de 3.000 curas filmadas e registradas no nosso canal no YouTube. Veja, verifique que os mesmos sinais que os apóstolos de Cristo operavam no passado, nós operamos nos dias de hoje. Por quê? Porque exercemos princípios bíblicos, paternidade, instrução, escola, é completamente bíblico, como foi no passado, e Jesus nos instruiu e nos ensinou que da mesma forma como ele pegou 12 homens analfabetos, totalmente ignorantes em práticas, costumes, ensino, doutrina, amém? Ele pegou, ensinou e instruiu eles, amém? Durante 3 anos e meio, amém? E Jesus disse: agora vão vocês e façam discípulos. E o termo discípulo no grego quer dizer aprendizes, porque o mandado do Senhor é multiplicai-vos, amém? Eu ensinei vocês, agora vocês vão ensinar mais pessoas, amém? Se é do seu desejo querer aprender a operar os mesmos sinais que Jesus instruiu os 12 há 2.000 anos atrás, como curar os enfermos, como fazer nódulos desaparecerem, como abrir a visão, os ouvidos, amém? Ministrar crescimento de ossos, milagres criativos, dons de maravilhas, amém? Fale com a gente, querido, entre em contato com a gente, amém? Com a nossa equipe, deixe um comentário, amém? E a gente entra em contato com você, tá bom? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Shalom, queridos. Tchau, tchau.